Olá, estudantes! Hoje nós vamos falar sobre as dimensões do Brasil, ou seja, o tamanho do Brasil, a sua vizinhança mais próxima na América do Sul e no conjunto da América. Para começar, vamos falar sobre os pontos extremos do Brasil, que não é nada mais nada menos que uma forma de ilustrar o tamanho do território. Utilizando os 4 pontos extremos, que estão na direção leste-oeste e na direção norte-sul, podemos ter uma boa ideia do tamanho real do Brasil. Já podemos observar pela própria ilustração, na direção leste-oeste, a Ponta dos Seixas e a Serra da Contamana, que estão afastados entre si 4.319 quilômetros. Na direção norte-sul, o Monte Caburaí, no extremo norte, e o Arroio Chuí, no extremo sul do país, estão afastados 4.394 quilômetros de distância. Não é preciso dizer que essa é uma distância muito grande, é uma distância continental. No Brasil, caberiam vários países da Europa, provavelmente, ou quase toda a Europa inteira mesmo. Outra forma de avaliar o tamanho do território brasileiro é compará-lo com outros países. E aí temos os 5 maiores países do mundo, começando pelo número 1, a Rússia, com 17.075.400 quilômetros quadrados. O Canadá, com 9.976.139 quilômetros quadrados. A China, com 9.596.961 quilômetros quadrados. Os Estados Unidos, com 9.363.520 quilômetros quadrados, incluindo aí o território do Alasca e do Havaí, que são territórios separados do território principal. E o Brasil, com 8.514.876 quilômetros quadrados. Vamos observar que a Rússia tem um pouquinho mais que o dobro do território do Brasil. Também para avaliar a extensão do território brasileiro, agora destacando a sua direção leste-oeste, ou seja, a extensão longitudinal, a gente pode observar a quantidade de fusos horários que passam pelo território brasileiro. Por exemplo, o fuso -2, ou seja, o fuso atrasado 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. O fuso -3, que é o nosso horário oficial, o horário de Brasília e do Brasil. O fuso -4, da região centro-oeste, com exceção de Goiás, e da região norte, com exceção do Amapá, do Pará e do Acre. E também o fuso -5, que é o território do Acre e uma parte da Amazônia Ocidental. São 4 fusos para você ter uma boa ideia do tamanho do território brasileiro, com 4 horários diferentes. Já na extensão norte-sul, ou seja, em latitude, nós vamos observar uma grande variação de climas. E com a variação dos climas, de sul para norte, temos também uma variedade de paisagens diferentes. Os biomas, que são ecossistemas, né, são os ecossistemas do Brasil. Temos o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, a Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, que são identificados como formas de paisagem e de vegetação diferentes umas das outras. Essa diferença se explica em boa parte através do clima. Como vocês podem observar, o mapa do clima e o mapa dos biomas tem uma certa sobreposição, tem uma certa coincidência, porque a vegetação, o conjunto da paisagem, portanto, se adapta ao clima. Vamos lembrar que quanto mais nós nos afastamos da linha do Equador,
mais baixas são as temperaturas médias. E isso é mais verdade ainda quando se passa para o sul do Trópico de Capricórnio. Quando se sai da zona tropical e se entra na zona temperada, como é o caso da parte sul do território brasileiro. Com relação à sua vizinhança mais próxima, qual é a situação do Brasil? O Brasil está na América do Sul, é um dos 12 países, e também há na América do Sul a Guiana Francesa, que é um território que pertence à França, como já diz o nome. E destes 11 países restantes, 2 deles não têm fronteira com o Brasil, o Equador e o Chile. O restante, todos eles têm. E essas fronteiras, elas precisam ser entendidas não só como a linha que divide, não é só a linha que separa, mas é uma faixa em torno dessa linha, como vocês podem observar. E essa faixa, na fronteira terrestre, ela também é classificada em tipos diferentes. Isso é de uso tipicamente militar, onde se classificam os tipos de fronteira para melhor protegê-las, né, para entender a dinâmica de cada uma dessas fronteiras. Há também as fronteiras marítimas, e as fronteiras marítimas, como a gente pode observar, não são só o litoral, mas uma boa parte do oceano que está sob a soberania do Brasil. Esta área é a chamada Zona Econômica Exclusiva, que a gente conta a partir do litoral, mar adentro, 200 milhas, e o mesmo em torno das nossas ilhas oceânicas, como é o caso dos Penedos de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Fernando de Noronha e as ilhas de Trindade e Martim Vaz, que são ilhas bem distantes do litoral. Além disso, precisamos localizar o Brasil também no conjunto do continente americano, que é o segundo maior continente do mundo. O que é que nós estamos observando? O Brasil está localizado na América do Sul. Além da América do Sul, a América Central, com a sua parte continental e a sua parte insular, ou seja, a parte formada por ilhas. E a América do Norte. Podemos observar, portanto, 2 grandes blocos, a América do Sul e a América do Norte, e a América Central, que liga esses 2 blocos. A gente chama esta forma de istmo. Então, a América Central é um istmo que une a América do Norte e a América do Sul, formando, portanto, um único bloco que a gente separa apenas por uma questão de geometria, de forma mesmo. E é uma classificação baseada na geologia, ou seja, nos blocos de terras emersas. Não é o único critério. A gente pode usar, por exemplo, o critério histórico-cultural, que mostra a divisão das Américas em 2 blocos de países. Então essa é uma classificação ligada ao aspecto humano, né, da ocupação do território, da ocupação das Américas. E, neste caso, o que se destaca são os países que foram colonizados por europeus de origens diferentes. No caso da América Latina, os europeus que dominaram essa região foram os espanhóis e os portugueses. No caso da América anglo-saxônica, os europeus foram, em primeiro lugar, ou prioritariamente, né, os ingleses. Mas também houve presença de outros países, inclusive de Espanha. Mas quem dominou esse território no final foram os povos de origem anglo, ou seja, inglesas. Com relação à sua vizinhança, é importante também entender a divisão política do continente.
E aí o que nós observamos são 35 países, estados soberanos, né? Ou seja, completamente independentes, 19 territórios que são dependências de outros países, mas com uma parcela de independência, né? Com alguma soberania para criar suas próprias leis, e 8 territórios que são colônias mesmo, que são completamente dependentes das suas matrizes, né? Dos países que comandam aquele território. Bom, é isso. Por enquanto é só, pessoal. A gente volta a se encontrar na próxima aula.